A Terra trava batalhas dentro e fora de nós todos os dias. Existe uma passagem bíblica na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no versículo 11, que diz assim: Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Então é um conselho, uma orientação. Olha, busca a paz e siga essa paz. Mas antes, para buscar a paz, é preciso o quê? É preciso se apartar do mal e fazer o bem. Brota uma ansiedade no coração de muita gente quando se pensa no futuro. Dentre a realidade que se vê em todo o planeta, de corrupções, de maldades, de desgraças, de tantas misérias. Então, as pessoas, o ser humano olha para o futuro e pensa: como será esse futuro? Existe esperança para esse futuro? À luz da espiritualidade, no Salmos 4, verso 6, diz assim: Muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Se não é essa uma pergunta que está no coração de todas as pessoas. Quem nos mostrará o bem diante de uma realidade tão difícil que existe na Terra e que gera ansiedade por ansiedade, dia após dia, nas pessoas que observam todos os acontecimentos que se prolongam ao longo dos anos. Então ele diz, muitos dizem, quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Existe aqui um chamado, uma vocação ao pensamento, à reflexão, à meditação. A alma é algo que nós não podemos apalpar, que nós não podemos enxergar com a luz, com os nossos olhos, com o olhar físico, o olhar comum. Não está ao nosso alcance olhar a alma. Somente aquele que criou, que formou a alma, sabe como preenchê-la, sabe como satisfazê-la. Então, a espiritualidade, ela vai dizer assim, olha, como responder a esta pergunta? Quem nos mostrará o bem? Ela vai dizer, a resposta está no invisível. Sim, o Senhor nos apresentará o bem, porque Ele criou a alma do homem, do ser humano, e somente Ele tem o poder de gerar paz ao coração. Esse é o convite, essa é a apresentação da resposta que a espiritualidade bíblica traz. Porque a parte espiritual, ela é tão importante que no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 6, diz: a inclinação da carne é morte. A inclinação dessa matéria é morte. Por quê? Porque é fácil essa matéria, esse corpo, criar e alimentar ambição, criar e alimentar vícios, criar e alimentar prazeres infinitos, prazeres insaciáveis. Quanto mais se faz, mais se quer fazer. Quanto mais se tem, mais se quer ter. Há um desequilíbrio, há um descontrole quando não se tem um suporte, quando não se tem um conhecimento em que se refugia para que haja limite ao coração do homem, sendo que esse coração venha ser guiado para o bem. E esse bem venha satisfazê-lo. E esse bem venha preenchê-lo. Porque o coração parece ser insaciável e parece ser incansável. Então a inclinação deste corpo, desta carne, é morte. Porque não vai chegar a um desejo de contentamento. Mas continua dizendo, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Dentro de nós existe um fôlego da vida. Como está escrito no livro de Jó, fala que a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. E essa ligação com o Espírito é o que também promoverá a apresentação do caminho da paz.
Por quê? Porque o espírito, a inclinação do espírito é vida e paz. Quando eu paro para meditar no espírito e exercer assim a disciplina da minha alma, então a inclinação da minha alma, a inclinação dos meus sentidos, a inclinação dos meus desejos passará a ser para a vida e para a paz. Observe que no livro de Gênesis, lá no início, no capítulo 1, no versículo 28, o Criador, ele deu domínio para o ser humano. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Foi dado pelo Criador, por este Espírito chamado Deus, foi dado pelo Criador domínio para o ser humano. Foi dado pelo Criador a sujeição da terra pelo ser humano. Hoje se vê, o ser humano ele tem a capacidade de construir debaixo do mar, ele pode se alimentar, tem restaurante debaixo do mar, ele pode morar debaixo do mar, ele pode morar fora da terra, ele pode sair da terra, ele pode fazer muitas coisas, ele pode fazer uma infinidade de coisas, de criações sobre toda a terra. Não há limites para o ser humano, para o que ele pode fazer na terra. Inclusive sair da terra e conhecer o que existe fora da terra. Por quê? Porque o Criador deu esse poder, deu esse domínio. Mas, além deste domínio, da terra ser sujeitada ao ser humano, e o que acontecer com ela é responsabilidade do próprio ser humano, além disso, o Criador antes disse: frutificai. O que é esse frutificar? Ele traz então uma mensagem espiritual e em seguida uma mensagem humana, uma mensagem física. Quando ele diz sujeite a terra, ele dá um poder cabal ao ser humano de sujeitar a terra. Mas antes ele diz frutificai. E o que é o frutificar? É como se ele estivesse dizendo: se incline para o Espírito. Por quê? Porque lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, vai dizer o fruto do Espírito. Então, quando o Criador, lá no início, ele diz frutificai na terra, ou frutificai a terra, ele vai dizer também, o fruto do Espírito é, versículo 22, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Frutifique quer dizer, incline o seu espírito para o fruto do Espírito e viva esse fruto, frutifique este fruto. O fruto da paz, o fruto da mansidão, o fruto da temperança, dia após dia, nas guerras, nas batalhas que são travadas dentro e fora do nosso coração, nós somos chamados, vocacionados para exercer a inclinação espiritual e assim frutificar na hora que a batalha surge. Venhamos a exercer o que? A mansidão, o domínio próprio, a fé, a esperança. Venhamos a exercer o que? O gozo, a alegria, o amor, a bondade, a longanimidade, a benignidade. Esse é o fruto do Espírito. E então, a revelação ela vai dizer mais. Livro do profeta Isaías, no capítulo 26, ele vai nos trazer o seguinte: se agirmos dessa maneira, se criarmos o hábito de inclinarmos para as coisas do Espírito, para as coisas espirituais, capítulo 26 do livro de Isaías, versículo 3, diz assim: Tu, ó Espírito, tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Ainda no mesmo livro de Isaías, no capítulo 48, no versículo 18, ele ainda vai dizer assim, Isaías 48, versículo 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, quer dizer, aos meus ensinamentos, porque o que está contido nas Escrituras
São ensinamentos, são princípios, são valores, são práticas de vida que geram paz porque ensinam a como percorrer o caminho da paz. Então ele diz, Isaías 48:18, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Bem verdade é, como está escrito na carta a 1 Timóteo, no capítulo 6, no versículo 7, bem verdade é, nada trouxemos para esta vida, né, para o mundo, nada trouxemos para o mundo. Quando nascemos sem nada. E bem verdade é que nada daqui levaremos também, é isso que está escrito, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Esse é o conselho espiritual. Estejamos com isso contentes, quer dizer, se temos um conforto que nós alcançamos e que nos dá prazer, nos contentemos com isso. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências. O que é concupiscência? Concupiscência é aquele desejo desenfreado, aquele desejo incontrolável. E quando diz aqui os que querem ser ricos, não é que a riqueza seja algo ruim, não, mas a ambição é algo ruim. Os que querem ser ricos quer dizer aqueles que podem viver já confortavelmente, mas não aceitam que fiquem simplesmente em um simples conforto. Querem mais e mais e mais. E aquilo vai alimentando e vai sugando as suas forças, de modo que a ambição se torna a sua amiga. E aí, estes caem nas concupiscências, quer dizer, nesses desejos desenfreados que geram loucura. E são nocivos, quer dizer, causam um grande mal, que submergem os seres humanos na perdição e na ruína. Por quê? Porque pelo dinheiro muitos se destroem outros e destroem a si mesmo. É tanto que no versículo 10 diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Para encontrar o caminho da paz, para viver a paz, primeiro é preciso saber que se eu tenho inclinação para o Espírito, este mesmo Espírito, está escrito lá no livro de Salmos, que ele permitirá que em paz eu venha me deitar, que em paz eu venha acordar, porque ele nos susterá, nos sustentará. E a paz é um bem extremamente valioso, extremamente rico. E não dá para ser comprado com dinheiro. É preciso se inclinar para as coisas do Espírito, porque a paz é espiritual. Ainda no versículo 17 até o versículo 19, ele diz, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, que não sejam soberbos, nem ponham a esperança nas riquezas, ou na incerteza das riquezas. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Olha que conselho forte. Não ponha esperança nas incertezas das riquezas. Não ponha esperança nas incertezas daquilo que se alcança nesta vida. Mas, versículo 18, que faça o bem, que enriqueça em boas obras. Isso gera paz. Fazer o bem, enriquecer em boas obras. Repartir de boa mente e ser comunicável. Entesourar para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possa alcançar a vida eterna. Aqui existe uma revelação imensa, uma revelação profunda. Observe, versículo 19. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Quando eu olho para o futuro, o que eu tenho como fundamento? Qual o fundamento? Qual é a base? Qual é a coluna? Esta base, este fundamento,
determinará se eu vou alcançar a vida eterna. O que é a vida eterna? O próprio Jesus Cristo, na sua oração, antes de ir para o seu sacrifício, no capítulo 17 do Evangelho de João, ele fala exatamente sobre o que é a vida eterna. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3, ele vai dizer: "E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, como o único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste." Então, quando o conselho espiritual, ele diz: faça o bem, seja comunicável, entesoure para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que você possa alcançar a vida eterna, quer dizer, para que você possa alcançar o conhecimento de quem é Deus e de quem é o Senhor Jesus Cristo, porque através deste conhecimento se terá o quê? Se terá o que está escrito no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 7. "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a sua mente e o seu coração por Cristo Jesus." Porque, afinal de contas, a revelação dos seus ensinamentos, a inspiração da sua maneira de viver de Cristo Jesus, veio para quê? Para nos dar a iluminação, como está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, no versículo 79, quando diz: "Para alumiar os que estão assentados em trevas", quer dizer, aqueles que estão sem saber para onde vão, "e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelos caminhos da paz", ou pelo caminho da paz. Pense sobre isso, reflita sobre esta realidade, o quão é importante a inclinação do Espírito para ter vida, para ter paz, para seguir o caminho da paz. Existem conselhos imensos nas Escrituras sobre como adquirir este caminho da paz. E diferentemente do que muitas pessoas falam, se fez um mal, eu vou mostrar que eu consigo fazer vingança muito maior, né? Eu consigo fazer, eu sou melhor, eu sou maior, eu sou mais forte. Quer dizer, fica tendo esse jogo de falsos poderes, quando na verdade o coração vai apenas ganhando amarguras e amarguras. Mas para conseguir ter a paz que o próprio Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá", que é uma paz leve, uma paz rápida, uma paz que é hoje e amanhã já não é. Não, a paz espiritual, ela é permanente. Uma vez adquirindo, ela permanece. Porque se cumpre no que está escrito no livro de Romanos, no capítulo 12, em que há vários conselhos para serem seguidos a fim de que o caminho da paz seja percorrido com sucesso. Romanos capítulo 12, versículo 9. "O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A ninguém", versículo 17, "a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas boas, as coisas honestas, perante todos os homens, perante todos os seres humanos. Se possível, se for possível, quanto estiver em vós", quer dizer, o tanto que estiver dependendo de mim, dependendo de você, o tanto que depender de você, se possível, tendes paz com todos. Versículo 21. "Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem." Vença o mal com o bem. Sempre. Não se canse de fazer o bem. Existe também uma passagem que fala sobre isso. Não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque aí você estará entesourando um bom futuro para alcançar a vida eterna, que é o conhecimento real de quem é Deus, de quem é esse Jesus Cristo, nosso Senhor. Pense nisso, curta, comente, compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal. Seja portador de boas notícias.